do Resenhando Sonhos, hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas leituras do mês de julho. Como sempre, gente, eu tenho bastante livro pra mostrar pra vocês sabem que eu leio bastante. Pra evitar os comentários do tipo, como você lê tudo isso, não sei o que, não sei o que, eu vou deixar o link aqui em cima de um vídeo que eu fiz no comecinho do ano falando sobre como ler mais. Eu realmente não tenho mais o que dizer a respeito disso, apesar de vocês sempre perguntarem aqui embaixo. Mas, antes de eu falar sobre as minhas leituras do mês, eu quero mostrar esta coisa bonitinha que chegou aqui pra mim no mês de julho, que são os novos marcadores do Resenhando Sonhos. Então tem nesses dois modelinhos. E eles também existem na versão sem pompom. Eu postei uma foto no Instagram e lá no Facebook do blog, todo mundo gostou bastante dos marcadores, então tá rolando um sorteio de 25 pares. Então as 25 pessoas premiadas vão receber os dois marcadores com pompom na sua residência. Então se você quiser participar, o link tá aqui embaixo e eu acho que ficou tão bonitinho. Então vamos às leituras do mês. Tava acontecendo uma maratona literária de inverno, então agora em julho, então várias das coisas que estão aqui estavam na minha TBR e várias das coisas que estão aqui não estavam na minha TBR e várias coisas que estavam na TBR eu não li. Enfim, o primeiro livro do mês que eu li foi A Fúria e a Aurora, da René Andier. Esse livro é uma releitura das Mil e Uma Noites, então vai pegar essa vibe. Mas é um livro focado em romance, eu li ele, gostei bastante. É uma duologia e o segundo livro parece que sai no comecinho de 2017 aqui no Brasil. A segunda leitura do mês foi Coração Perverso, da Leisa Raven. Esse é o terceiro livro da posta-trilogia Star-Crossed, que é composta por Meu Romeu, Minha Julieta e agora Coração Perverso. Só que esse livro não tem os mesmos protagonistas. Os protagonistas do primeiro e segundo livro eram a Cassie e o Ethan Holt, e aqui o foco tá na Elissa Holt, que é a irmã do Ethan, que é um dos protagonistas dos dois primeiros livros. O terceiro livro do mês foi Os Últimos Sonhadores, Emboscada em Nova York, que é o primeiro livro dessa série do James Phelan. Também já saiu resenha aqui no canal. Eu não gostei tanto desse livro quanto imaginei que gostaria pelo plot da história, que é sobre pessoas que conseguem sonhar com o futuro e através desses sonhos, dessas previsões, alterar o que vai acontecer. Só que eu achei o livro um pouco raso demais e simples demais, e enfim, e acabei não gostando tanto, mas é um livro fininho e a resenha tá aqui caso você queira conferir. Depois da Richelle Mead, eu li Silêncio, que é uma fantasia standalone. Ele é um livro que acaba mexendo com você de vários aspectos, porque vai falar sobre pessoas que são surdas às gerações, e aí de repente uma pessoa começa a ouvir, que é a nossa protagonista. Ela começa a vivenciar, a sentir todas essas sensações e esses barulhos que ela não sabe sequer que são barulhos. Então ela entra super em conflito com isso e aí começa a descrever pra gente o que cada som, como soa cada som, e eu achei isso muito interessante. Eu achei a escrita da Richelle muito envolvente. Pra mim, o sentimento que eu fiquei foi que a autora queria que a gente esquecesse que esse era um livro de fantasia, pra que quando a fantasia aparecesse no livro viesse como uma surpresa, como um elemento surpresa. Eu acabei interpretando dessa forma, acabei gostando do livro. Aí eu peguei o hypado A Maldição do Vencedor, da Mary Rutkowski. Gostei do livro, mas não gostei tanto quanto achei que ia gostar. Me incomodou alguma série de coisas aqui, eu já falei um pouquinho também sobre a resenha que já saiu aqui no canal. Eu achei a história um pouco previsível demais, achei que faltou desenvolver algumas coisas, mas não é uma história ruim. Só pra mim, pelo menos, não atingiu todas as expectativas que veio aí desse hype. Como sexto livro do mês, pra dar uma quebrada na tensão e no estresse, eu li Spirit Animals, Laços de Sangue. Também já saiu resenha desse livro aqui no canal. E esse livro aqui vai dar continuidade, então, à história que aconteceu nos dois primeiros livros, que foi Nascidos na Selva e a Caçada. E dentre os três é o livro mais adulto, digamos assim, ou mais bem desenvolvido dessa série, que é uma série juvenil, onde cada livro é escrito por um autor. Depois eu peguei Arena 13, do Joseph Delany, meu primeiro contato com o autor também, que é o mesmo autor de As Aventuras do Caça-Feitiço. Esse livro não saiu resenha aqui no canal, porque eu acabei me decepcionando um pouco. Ele saiu pela Bertrand Brasil e prometia ser uma fantasia épica, romana, sangrenta, corajosa e envolvente. E aí o livro acabou que não é bem isso, não. Ele é bem juvenil também, os personagens têm toda aquela crise adolescente de mudar completamente de personalidade, de largar tudo por amor, de fazer umas bobagens, sabe? E aí eu fui ler esse livro achando que eu ia ler um livro estilo Spartacus com jovens e acabei lendo mais uma história juvenil que podia muito bem ter sido publicado pela galera e não pela Bertrand. Acabei dando 3 estrelas só, mas tem a resenha escrita lá no blog, então se você quiser conferir eu vou deixar o link aqui embaixo. É um mundo bem amplo, um mundo bem legal, mas eu achei que a história que foi colocada em cima desse background com esses personagens mais juvenis deixou um pouco a desejar. Aí eu comecei a me aventurar pelo mundo do John Flanagan com Rangers, A Origem e o Torneio de Gorlã, que é o primeiro livro dessa nova série
trilogia, enfim, que tá saindo, que são histórias anteriores à série original de Rangers. Eu gostei bastante desse livro, achei os personagens principais bem engraçados, assim, eles têm bastante personalidade, a escrita do John Flanagan é super fluida, então é um livro super rápido de ler. Eu já tô com o primeiro livro aqui da série Rangers, quero ler para o mês de agosto e pra começar, então, a fazer essa leitura. Não vou prometer um projeto extenso aí, porque os que eu prometi esse ano não estão dando muito certo pra mim, mas eu vou começar a fazer essa leitura. Depois eu peguei Morada das Lembranças, da Daniela Bauer. Esse livro vai contar a história de uma menina que vem com a mãe e o irmão pro Brasil. Durante a Revolução Russa, elas fogem da Rússia, elas vêm parar no Brasil, e aqui no Brasil tem toda uma cultura de prostituição. E é uma história muito interessante, é uma história simples, não tem altas aventuras, altas situações acontecendo. É realmente uma jornada curta de vida, mas que tem muita coisa pra ensinar pra gente. Eu vou gravar um vídeo resenha desse livro, ainda não consegui sentar pra gravar, mas vou gravar um vídeo resenha porque eu achei muito interessante. E esse é um livro todo bonito, ele é todo com essas gravuras dentro. Depois eu peguei essa HQ, dá pra chamar, é HQ que a gente chama? Não sei, eu sempre chamo HQ, vocês dizem que é mangá, depois eu chamo de mangá, vocês dizem que é HQ, enfim. Acho que é uma HQ de espadachim de carvão. Tantu e Magano e a ameaça de Humbaba. Não erro porque eu quero, gente, erro porque não manjo mesmo de quadrinhos, então vivendo e aprendendo. Aí eu sentei pra ler, né, um dia que eu estava aqui sem fazer absolutamente nada. Daí quando eu tava começando a entrar na história, acabou. Então eu não sei muito bem o que eu achei, porque eu achei, tipo, muito curto. Eu preciso ler o segundo ainda do Espadachim de Carvão, que eu não li. E se você gosta da série, fica aí a dica. É bem curtinho, você lê em 15 minutinhos tranquilamente. Depois eu peguei A Sombra do Meu Irmão, que é uma história dentro da Segunda Guerra Mundial, que vai contar a história de uma família alemã. Diferente dos livros que eu leio, que normalmente contam a história dos judeus, esse aqui vai falar um pouco do ponto de vista de como era uma família alemã, onde um dos filhos se alistou. Esse filho, ele acaba morrendo durante a guerra, e aí o irmão dele, que é esse autor aqui que eu não vou nem me arriscar a pronunciar o nome, depois de um tempo ele resolve escrever um pouco sobre como foi aquela época e como foi viver, a família viver à sombra desse irmão. Aí do John Abercrombie eu li Meio Rei, o primeiro livro do Mar Despedaçado, que eu acho que é uma trilogia, ou pode ser uma série também, que a gente nunca sabe. Gente, eu adorei esse livro, fui sem qualquer expectativa, eu não sabia nem direito o que era a história, e eu gostei muito, muito, muito da história, me lembrou bastante A Saga do Assassino, da Robin Hood, que é uma série que eu adoro. Adorei o Yarvi, que é o protagonista, ele é um cara meio Tyrion Lannister, assim, ele parece ser uma pessoinha frágil e que não sabe de nada, mas ele é muito inteligente. Aí no Kindle, pro quarto encontro do Vórtice Fantástico aqui de Porto Alegre, eu li A Condessa Sangrenta. Eu gostei, mas não gostei do livro, eu não gostei do formato que o livro foi apresentado, só a sensação de que fica de que a gente tem que largar o livro e realmente pesquisar mais sobre um assunto, porque ele não nos traz todas as informações que a gente precisaria para compreender completamente o contexto. E o debate também foi bem bacana, porque algumas pessoas acharam o livro muito bom e outras pessoas acharam o livro péssimo, então a gente pode debater bastante sobre isso. E o último livro concluído do mês foi Não Pare, da FML Pepper. Então, depois de tanto me encherem o saco pra eu ler a trilogia da FML Pepper, está aqui, li o primeiro livro, gostei com ressalvas, vai sair resenha aqui no canal também sobre esse livro. Eu achei bem interessante o mundo que ela criou, a proposta e tal, mas eu tenho vários sérios problemas com os protagonistas, com a forma como a personalidade deles é desenvolvida, mas achei interessante, quero seguir lendo. E aí, finalmente, então, conheci a escrita da FML Pepper, que é uma escrita, assim, muito fluida, muito fácil de ler. Eu nem falei pra vocês, mas o Morada de Lembranças é de autora nacional também. Então, esse mês foram 3 leituras de autor nacional, Morada de Lembranças, Não Pare e a HQ do Espadachim de Carvão. E fora esses 14 livros, coisas que eu mostrei pra vocês, também comecei a ler Joyland, do Stephen King, pra tirar este peso que eu estava em mim, que eu precisava ler este livro. Eu comecei a ler ele em julho, mas eu acabei terminando ele no dia 1º de agosto. Também vou gravar vídeo resenha pra vocês, e aí lá eu conto mais sobre essa história. E também, finalmente, comecei a ler Golem e o Gênio, da Elaine Acker, que todo mundo manda eu ler esse livro, comecei a ler. Estou na metade, gente, só que essa é uma leitura bem lenta, o livro é muito interessante, é com certeza uma das escritas mais ricas que eu já me deparei enquanto leitora, mas o livro é super lento, e pra mim isso me deixa um pouco travada, porque eu gosto de leituras fluidas que eu possa passar pelo livro, ler e ficar feliz com aquela leitura. E esse livro tá sendo muito devagar, então eu tô pegando ele
entre leituras eu leio um capítulo, depois leio outro e tal, então tá andando, mas a previsão é que no mês de agosto eu termine ele, e aí com certeza eu faço a resenha pra mostrar pra vocês, mas é uma leitura que está em andamento, eu li 250 páginas por enquanto. Então essas foram as minhas 14 leituras concluídas do mês de julho, mais os 2 meio livros que eu li. A minha maratona, eu participei, mas como vocês viram, as coisas mudaram muito, e foi um mês bacana, eu li bastante coisa, li coisas diferentes entre si, e acho que foi legal. Me conta aqui embaixo como foi a sua maratona literária de inverno, se você conseguiu ler tudo que você queria ler. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo. Tchau!